paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer a presença da irmã Francisca, que está aqui conosco, para louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Então estamos aqui reunidos para os momentos de louvores, de adoração. E espero que você aí que está também do outro lado da tela, que você também possa louvar conosco, adorar conosco essa noite. Que sintamos a presença do Senhor em mais uma noite de louvor, adoração e meditação na palavra de Deus. Hoje nós continuaremos com a nossa série sobre quando Jó fala. Então não saia daí que Deus tem muitas coisas ainda para falar a cada um de vocês e a todos que aqui também nos reunimos nesse momento. Então vamos adorar o Senhor. Quero chamar aqui o grupo de louvor para vir à frente, para a gente já começar a adorar ao nosso Deus. Graça e paz a todos. Vamos começar com o coro. Deus criou
sorriso de criança, o sorriso de criança, o perfume de uma flor, desejando em silêncio o amor do Criador. Enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a forma da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou clamar do seu amor. Minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou clamar do seu amor. Quero ouvir, só as crianças. Mais alto. Do Senhor, cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou clamar do seu amor. Amém, amém, que a gente quem está feliz, diga amém. Amém. Vamos louvar com o hino Eu Me Rendo. Vamos ficar todos em pé. Assim eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eu vou clamar, tudo vem em ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma manhã
preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Desde aqui Amém. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, né? Amém. Seja louvado. Queremos aqui também saudar o nosso irmão Alfredo Straub, né? Também está participando da nossa live. A irmã Inês Silvano, ela diz: Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Deus abençoe o nosso culto e receba a nossa adoração e louvor. Amém? Então que assim seja. Você também pode deixar o seu comentário aí, o seu pedido de oração. Talvez a gente não possa ler todos, mas a gente em algum momento vai colocar as suas orações diante de Deus, tá bom? Deus seja louvado. Nesse momento agora nós vamos ter mais um louvor, mas continuar adorando ao Senhor. Quero convidar aqui a minha irmã Dilvanilda e minha mãe Maria de Fátima, que nesse momento vai louvar o Senhor, certo? Com a canção Mensageiro. Nós sabemos que na vida passamos por muitas dificuldades, né? Tem dias que a gente está meio desiludido, triste, cabisbaixo, mas a gente não pode esquecer que você carrega com você, foi a última pregação aqui, uma mensagem. As pessoas têm que olhar para você e sentir a presença de Deus, sentir o Evangelho, sentir o amor de Deus. Então nós carregamos conosco uma mensagem. Nós somos mensageiros não porque nós vamos a lugares distantes, também por isso. Pregamos e anunciamos a palavra de Deus. Somos mensageiros por isso. Mas somos mensageiros porque nós carregamos a mensagem conosco. A nossa vida é uma mensagem. Então que Deus possa nos abençoar e possamos continuar como mensageiros de Cristo. Boa noite a todos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a nosso Deus com o hino mensageiro. Já posso ver o sol brilhar
Jesus vai aqui voltar. Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do bem, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar. Jesus vai aqui voltar. Jesus vai aqui voltar. Amém. Amém. Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Nós somos mensageiros. Irmãos, hoje nós estamos aqui para meditar aí no nosso terceiro tema da série que estamos falando, iniciamos, alguns domingos, sobre Jó. Quando Jó fala, nós pretendemos durante aí 5 domingos analisar aí o discurso de Jó, a primeira fala de Jó depois que ele passou por aquele luto, pelo sofrimento, pela dor. Quando ele fala a primeira vez aos amigos dele, Quem está acompanhando a série está vendo isso daí. E, irmãos, nós já falamos um pouquinho sobre o silêncio de Jó na primeira mensagem. Depois nós falamos um pouquinho sobre o testemunho de Jó. E hoje nós vamos falar sobre a maturidade de Jó. Bem, nós vimos que Jó demorou quantos dias para responder ou se pronunciar? 7 dias, não foi? Ali estava Ló, num momento de dor, de luto, tinha perdido os filhos, estava talvez sofrendo com tumores terríveis, úlceras terríveis. E o que acontece? A partir daquele momento, a Bíblia diz que houve aí um silêncio de 7 dias. O livro de Jó diz que houve um silêncio de 7 dias. Nós podemos abrir aí, por favor, Jó, capítulo 2, Depois de 3 dias, depois dos 3 se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Nós estamos retomando os textos que estamos analisando aí todos os domingos, Depois disso, o capítulo 3, verso 1, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Bem, a partir de então, nós vamos começar a analisar a primeira fala de Jó. Porque o que nós estávamos falando até agora era sobre o silêncio de Jó. Um silêncio, como eu disse, que estava muitas vezes incomodando aqueles amigos. Mas hoje nós vamos falar sobre a expectativa dos amigos de Jó, do que Jó poderia falar depois daqueles 7 dias de silêncio. Aí eu passo a pergunta: o que é que aqueles amigos esperavam? Já parou para pensar, Francisco? O que é que Jó vai dizer? Será que Jó vai sair arrotando palavras, palavrões, palavras de desaforo para sua mulher? Será que Jó iria, blasfemar de Deus? O que Jó iria falar? E eu fico pensando que talvez fosse exatamente isso o que aqueles amigos estavam esperando que Jó dissesse. Até porque a gente vê uma parte lá no livro de Jó, que a mulher de Jó diz assim: amaldiçoa esse teu Deus. Eu fico pensando, olha, eu acho que Jó, depois
de abrir a boca, depois desses 7 dias, ele não vai fazer outra coisa senão amaldiçoar Deus. Será que Jó talvez podia sair dali espraguejando algum vizinho? Ou olhando para Deus e dizendo: Deus, olha minha situação, meus vizinhos têm tudo e eu não tenho nada. O que é que Jó iria falar? Será que ele ia ser indelicado com as pessoas? Porque tem gente que é assim, né? Que quando está passando por algum problema, nos trabalhos, as pessoas vão para o trabalho, às vezes com algum problema pessoal, e às vezes trata as outras pessoas mal. Não é isso que acontece? E talvez era isso que estava acontecendo. Eles estavam esperando que Jó pudesse tratar mal alguém, pudesse espraguejar o vizinho, pudesse dizer alguns palavrões. Porque é mais ou menos isso que as pessoas esperam de nós. O tema de hoje é a maturidade de Jó. E aí eu já introduzo dizendo o seguinte: Jó era um crente, um cristão, vamos dizer assim, não estou sendo anacrônico, estou só querendo dizer assim, projetando para os dias de hoje, era como se fosse um cristão que era um cristão maduro, que teria as palavras certas no momento certo. E a Bíblia diz: com mações e salva de ouro é a palavra dita em seu tempo. E a gente já falou aqui no primeiro tema que há tempo para tudo, tempo de ficar calado. Jó ficou em silêncio durante aqueles 7 dias, mas há o tempo de falar. Mas é preciso ter sabedoria, maturidade no que você vai falar. E tem pessoas que falam o que vem à sua cabeça, o que vem à sua mente. Machucam as pessoas com suas palavras, porque não pensam antes de falá-las, antes de dizer algo. E aí agride as pessoas, ofende as pessoas com as palavras. E eu fico pensando que aqueles amigos esperavam que Jó se pronunciasse dessa maneira. Gente, muitas vezes as pessoas estão esperando de nós, irmão Francisco, que nós venhamos dizer absurdos, só para poder nos acusar. Eu fico pensando que aqueles amigos de Jó estavam só esperando dizer uma palavrinha errada, ofender alguém, dizer um palavrão, só para acusar Jó. Olha, tá vendo como ele é pecador? Passou esse tempo todinho escondendo tudo, era tudo debaixo do pano, dava um de santinho, olha agora. Tem pessoas que eles ficam esperando nós nos dizermos coisas que ofendem as pessoas, ou dizermos algumas coisas, palavrões, arrotarmos algumas coisas, só para nos acusar. Isso acontece nos mais diversos contextos. É alguém no seu trabalho que talvez não concorde com sua fé e fica talvez aí provocando você para ver se você desce o salto, usando o ditado popular. É o seu esposo dentro de casa que às vezes numa discussão, no calor da discussão, espera, quando você diz um palavrão, ou às vezes provoca só para ver se você, até que ponto você aguenta para dizer um palavrão e depois dizer: olha aí, não é a crente? É assim que acontece com muitas pessoas, em diversos contextos, não é verdade? Um patrão que muitas vezes chega para o seu colega de trabalho, que agride verbalmente. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: nós devemos reagir da mesma maneira? Eu sei que a gente não pode ser passivo, não é isso. Eu sei que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu sou do contexto de escola, a gente vive um processo democrático, a gente chama de escola democrática. Lá a gente sabe que é um ambiente, irmão Francisco, de dividir opiniões, de colocar situações de opiniões. Todos têm que opinar, dar sugestões. E eu acredito que é um lugar propício, como também na igreja, de se pronunciar. Mas, às vezes, tem patrões, ou tem pessoas, ou tem depende do setor que você trabalha, que pessoas que provocam você para tirar você do sério. E a questão é: se uma pessoa é mal educada com você, se uma pessoa lhe agride verbalmente, é assim que você deve reagir? Da mesma maneira? Eu estava lendo algo que diz assim:
gentileza gera gentileza. Então, quando alguém te ofende, quando alguém é grosso com você, seja nos mais diversos contextos, como eu já falei, seja numa situação de um lar, de cônjuge, seja numa situação de trabalho, seja numa situação de igreja, aprenda que você não pode reagir da mesma maneira. Por quê? Porque é isso que as pessoas querem, que você desça do salto, que você tropece para que ele possa te acusar depois. Eles querem que você seja motivo de tropeço. E aí, como eu falei, gentileza gera gentileza. E há um outro ditado que diz assim: se você não pode vencer um inimigo, una-se a ele. Pode ser questionável esse ditado em algumas circunstâncias, mas na circunstância que eu trago para esse momento é o seguinte: no sentido de gentileza gera gentileza. Diz que um certo rapaz estava evangelizando. O irmão Francisco já passou alguns contextos, né, Francisco? Bem parecidos, mas na realidade. E esse contexto que eu vou falar é só uma ilustração. Que um rapaz chegou para evangelizar numa casa e a mulher não gostava de evangélicos, a mulher não gostava de ouvir nada sobre a palavra de Deus. E essa mulher tratou muito mal. Já imaginou você chegar numa casa pregando a palavra de Deus como representante de Cristo, chega lá, uma pessoa tratar mal, aí você revidar? Olha, eu não levo desaforo para casa. E o próprio Jesus ensina uma coisa interessante, né? Que você tem que bater as sandálias e voltar. Mas, nessa história que eu estou contando, diz que o rapaz, ao oferecer, sei lá, um estudo bíblico, pediu uma oportunidade para falar da palavra de Deus naquele lar, as pessoas dali se irritaram muito com ele e começaram a agredi-lo verbalmente, dizer coisas terríveis. Já aconteceu, né, irmão Francisco, no seu contexto, com livros, vendendo livros cristãos, em que as pessoas passaram então a ofender. Mas aí, gente, sabe o que aconteceu? Aquela mulher com raiva, ainda querendo expulsar, pegou um leite quente, em outra casa, né? Ali naquele contexto, as pessoas só ofendendo ele, pegou um leite quente, morro, quente muito não, né? Senão quente ia queimar, e jogou no rosto dele. Disse que ele passou a língua assim, ó, que leite gostoso, foi a senhora mesmo que preparou, bem preparado, né? Aí a mulher se rendeu, quebrou. Ou seja, a mulher não poderia mais dizer nada com ele, não poderia mais ofendê-lo. Por quê? Porque ele foi gentil com ela. Ao ser agredido, ao ser, digamos assim, verbalmente agredido, mas ele reagiu com gentileza. E aí a mulher não tinha como reagir de outra maneira a não ser sendo gentil. Porque gentileza gera gentileza. E o exemplo de Jó, hoje, a maturidade... Agora, veja bem, o exemplo de Jó nos ensina que é possível atingirmos isso na vida cristã. Quando se tem o quê? Maturidade. Quando não se confunde os problemas pessoais, quando não se mistura a religião com a minha relação com os meus vizinhos, e então eu vou ter maturidade suficiente para ter a resposta certa, a palavra certa no momento certo. Porque, como eu já disse, como maçãs em salvas de ouro, são as palavras ditas em seu tempo, diz o livro de Provérbios. Amém. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, não é verdade? Porque tem um ditado que diz: palavras não são pedras, mas quando atiradas com força, podem machucar. E eu me lembro de uma ilustração, vou contar outra ilustração para que a gente possa entender melhor. Uma certa vez, que um garoto que procurou um sábio para reclamar, irmão Francisco, ao sábio, que era uma pessoa que não media as palavras, tudo que vinha à cabeça, ele dizia. Tem pessoas que usam isso, eu acredito que possa ter alguém aqui na igreja e possa também alguém assistindo aí essa live, aí no outro lado, né, do seu computador, na tela do seu celular, ou até mesmo você que vai assistir pelo YouTube, inclusive na sua TV, que talvez seja esse tipo de pessoa. Às vezes diz assim: eu não consigo ser diferente.
Uns até usam esse argumento, não, porque eu sou uma pessoa muito sincera. Mas às vezes a gente tem que ter cuidado com as nossas sinceridades excessivas. Porque ao achar que estamos fazendo o papel correto, eu digo tudo o que eu penso, que sinto, a gente às vezes pode estar machucando as pessoas com as nossas palavras. E esse garoto era um deles, e ele procurou um sábio. Sabe o que eu faço? Eu não meço as minhas palavras, eu machuco muitas pessoas. Então, o sábio respondeu para ele: você vai fazer o seguinte: durante uma semana, todas as vezes que você disser uma palavra que ofende alguém, você vai colocar um preguinho na parede. Isso por uma semana. Na outra semana, volte aqui. Assim ele fez. Durante toda a semana, quando ele dizia uma palavra com alguém, ele colocava um prego na parede. Aí, todos os dias, se ele ofendesse 4 ou 5 vezes no dia, ele colocava 5 pregos na parede, 4 ou 5 pregos na parede. Voltou na semana seguinte, então aquele sábio perguntou para ele: e aí, você fez o que eu te pedi? Aí ele disse: fiz sim. Pois você vai passar mais uma semana e vai fazer outra coisa agora. Cada pessoa que você ofendeu durante a semana anterior, você vai tirar o preguinho da parede. Vai pedir perdão a ela, desculpa. E todas as vezes que você pedir perdão, aquela pessoa, você vai tirar o preguinho da parede. Assim ele fez. Voltou lá, o sábio perguntou para ele: e aí? Você pediu perdão às pessoas? Pedi. O que é que você percebeu? Não, eu tirei o prego. Mas eu percebi que mesmo tirando o prego da parede, ficam as marcas lá. Então, é como eu digo, palavras não são pedras, mas quando atiradas com forças podem machucar. Então, muitas vezes a gente diz assim: não, é porque eu penso que eu digo que sinto, essa sinceridade excessiva, às vezes você machuca as pessoas. Mas acha que, desculpa, eu vou te pedir perdão, mas as marcas ficam. Cria-se traumas. Isso é muitas vezes na educação dos seus filhos. Os pais que dizem muitas coisas para os filhos, palavras duras, palavras que às vezes não é para um pai ou uma mãe dizer. Ou talvez um filho que diz para uma mãe ou para um pai grosserias. Ou talvez para um cônjuge que diz para sua esposa ou para o seu esposo também palavras grosseiras. Tome cuidado, pense antes dessas palavras, porque elas marcam, elas destroem. Irmãos, agora eu vou entrar no tópico principal dessa mensagem, que é o título dela, a maturidade de Jó. Gente, quando Jó fala pela primeira vez aos amigos dele, Jó está sendo uma pessoa madura. Por quê? Porque Jó, Francisquinho, poderia estar irritado aí, ter agredido, ter ofendido. Porque Jó sabia da sua integridade, ele sabia do seu relacionamento com Deus, ele estava sendo julgado por aqueles amigos, então eles podiam dizer: vocês aí são piores do que qualquer outros, e estão tentando me julgar? E poderiam ter arrotado palavras de agressão, poderiam ter ofendido aqueles amigos. Mas Jó não fez isso, porque Jó tinha conseguido uma maturidade espiritual tal qual que ele não tinha outra coisa para dizer: olha, eu não preciso justificar nada para vocês. Se Deus me deu, Ele tira. Eu nasci, o ordinário, estou condenado à morte, o ordinário, mas Deus pode fazer, eu acredito no Deus do extraordinário, mas eu aceito a sua vontade. E como eu aceito a sua vontade, eu baixo a cabeça e não para que ficar me aperreando. Tem pessoas que, diante de circunstâncias da vida difíceis, nessa pandemia nós vivemos muitos desses momentos, as pessoas se desesperam, as pessoas querem tirar as próprias vidas. Por quê? Porque ainda não conseguiram essa maturidade de Jó. E quando você sabe que, ou quando você tem essa maturidade, ou quando você alcança essa maturidade, pode acontecer as coisas. Eu sei que eu estou com um problema no meu lar, eu sei que na minha geladeira está faltando alimento, eu sei que talvez eu recebi uma notícia ruim de um médico, mas eu continuo tranquilo, porque eu sei quem é o meu capitão. É Deus. Eu fico pensando que Jó poderia ter amaldiçoado Deus pela sua situação de luto,
que ele estava vivendo. Eu fico imaginando que Jó também poderia ter xingado seus amigos, que olhavam para ele com indiferença. Eu vejo que Jó poderia ter dito absurdos à sua mulher, que o importunava, pedindo que ele amaldiçoasse a Deus. Amaldiçoado é você, ela poderia dizer. Jó poderia ter espraguejado todos aqueles vizinhos que iam para ali, olhando, todos os dias olhar para Jó, como é que ele está? E cochichando. E ter dito um bocado de nomes contra eles. Palavras mais absurdas que pudesse. Mas Jó não fez isso. Ele era maduro o suficiente para entender que o problema não estava com seus amigos, que o problema não estava com Deus, que o problema não estava com seus vizinhos, que o problema não estava com sua mulher. Ele apenas aceitava a situação e esperava em Deus. Porque a maturidade espiritual é não se aperrear, não se afligir, não se atemorizar em situações de luta e sofrimento, mas confiar em Deus. Ainda vamos falar na próxima semana da confiança de Deus e esperar em Deus, no agir de Deus. E não adianta se desesperar, não adianta gritar, não adianta espraguejar, não! Mas só que consegue esse nível, essa percepção, é quando a gente atinge uma certa maturidade. E Jó tinha alcançado, alcançar essa maturidade. Então, meu irmão, em vez de acusar, muitas vezes, quando Jó poderia ter se defendido ali, não era assim, acusando os amigos? Eu sou pecador, mas vocês também são. Ter chamado o pecado pelo nome de cada um daqueles amigos, de cada um dos seus vizinhos, chamado o pecado pelo nome das mulheres, fez uma exposição dos pecados de todo mundo ali, mas ele não fez, porque uma coisa que a gente não atinge de maturidade na igreja é quando a gente tem um problema e para se defender, não, mas fulano também tem, fulano também faz. E às vezes quando a gente quer se defender, a gente acusa o outro com uma atitude de defesa. Ele reconhecia que era um homem limitado, e que só Deus era que era ilimitado, e nos seus limites, que de nascer e de morrer, ele aceitava o plano de Deus em sua vida. E é mais ou menos isso que nós devemos fazer. Jó nos ensina hoje, essa noite, uma grande lição de humildade. Pois esse tipo de maturidade que todo cristão deve atingir. Jó, ele mostrou na primeira oportunidade de falar aos seus amigos, que ele teve de falar aos seus amigos, o que é ser uma pessoa madura. As pessoas esperam que nós agimos de forma agressiva, que nós nos pronunciamos de forma absurda. As pessoas nos pressionam, as pessoas nos colocam em situações para que nós possamos espraguejar, chamar palavrões. Às vezes é no nosso trabalho, como eu já disse, às vezes é no contexto do lar, do cônjuge, às vezes é no contexto da criação dos filhos, que as pessoas querem. Como é que pode aquele pai espraguejando os filhos? Mas o que acontece? Hoje nós aprendemos com Jó que ele poderia, depois de muita pressão, de muito sofrimento, ter dito absurdos, mas ele não disse. Na primeira oportunidade que ele tem de falar, ele nos ensina que nós não precisamos acusar ninguém. Nós não precisamos dizer absurdos contra ninguém. Temos que moderar as palavras, saber as palavras certas, as palavras ditas em seu determinado tempo, para não machucar e para não ofender as pessoas. Porque nós somos um testemunho. Se nós começarmos a fazer isso, como as pessoas vão olhar para nós? A gente já cantou, né? Testemunhar do amor aqui, nessa noite. Então nós somos testemunhos vivos, somos mensageiros, carregamos uma mensagem conosco. E se as pessoas passarmos a agir como as outras pessoas do mundo também agem, responder as pessoas como as pessoas do mundo respondem, ser no trabalho agredir as pessoas como as outras pessoas do mundo são, as pessoas não vão olhar para nós com os bons olhos. Então as pessoas têm que olhar para nós como verdadeiros cristãos, como pessoas maduras. Amém? Amém. É assim também deve ser na nossa igreja, nossa vida na igreja. E agora eu vou fazer algumas aplicações, umas perguntas que servem para nós refletirmos como pessoas, como cristãos,
pessoas que vieram aqui essa noite e pessoas que estão aí do outro lado também. Como é que você reage diante das pressões da vida ou das pessoas que te importunam? Você reage como Jó agiu? Ou você age pela sua natureza, pelos os seus sentimentos carnais? Porque para conseguir essa maturidade, precisamos ser mais espirituais, buscar a Deus, orar mais, ter mais comunhão, estudar mais a palavra. E como as pessoas estão longe de Deus, realmente a tendência natural é responder às pressões da vida, aos importunos da vida, agressivamente, com palavras duras, ou da mesma maneira. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, com ferro fere e com ferro será ferido. Eu não levo desaforo para casa. E como cristãos, nós devemos ter essa mesma concepção. Eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo? Leva. Então, veja bem, como vocês reagem? Eu me lembro assim de uma historinha que me contavam logo quando eu entrei na igreja. Eu comecei a estudar a Bíblia. E tinha um homem que importunava muito o outro, né? E ele começou a se zangar. E tu não é crente? Andando com a faca. Tu não é crente? Aí só olha, eu sou crente, agora isso aqui não é não, viu? Com a faca, né? Então veja, se eu sou crente, eu vou dedicar a Bíblia diz todos os meus membros a Cristo, todos os meus instrumentos, né? Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus e tudo passa a ser crente, santificado também, né? Porque se nós passamos a ser santos no sentido de separado, nós somos outras coisas também que estão em nossa volta, são alcançadas, né? Também. Então, irmãos, devemos agir da mesma maneira que os incrédulos? Devemos falar áspero com aquela pessoa que nos trata asperamente? Lembra da história do leite? Que leite gostoso. Ele não tratou da mesma maneira. Ele tratou com gentileza. E aí pode ser um vizinho que vai tratando você mal porque você é evangélico. Pode ser o seu esposo que trata você mal porque é evangélico. Se você começar a tratar do mesmo jeito, onde é que ele vai ver o exemplo? Vai aceitar a pregação? Nunca. O exemplo de Jó nos ensina que não podemos tratar as pessoas da mesma maneira. Jó não fez isso. Jó poderia ter tratado os amigos maus, poderia ter tratado a esposa mal, mas ele não fez. Não estamos mais no tempo de dizer, ele me feriu com ferro será ferido. Porque Jesus nos ensinou a dar a outra face. Se fossem do tempo de quem com ferro fere, com ferro será ferido, aquele homem que levou o leite na cara poderia ter pego um leite também quente e jogado de volta. Mas ele fez o quê? Deu a outra face. Nós não estamos mais no tempo de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é um trava-língua, né? Nós estamos no tempo de dar a outra face. Jesus nos ensinou isso. A Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar com o bem. Tem um filme na Netflix, não sei se é Milagre no Paraíso, alguma coisa assim, em que um casal não gostava muito do pastor da igreja que chegou lá. Conta-se que aquela família perdeu um filho, e foi nos momentos de mais de luto, de sofrimento, que aquele pastor esteve do lado, consolando aquela família. Milagre pela fé, o irmão está dizendo aqui. E aí o que aconteceu? Aquele homem pagou o quê? O mal com o... Era tratado mal por aquela família, por ser um pastor jovem, eles não confiavam muito no pastor por ser jovem, e era muito humilhado por aquela família. Ele poderia ter se revidado da mesma maneira, mas ele tratou com gentileza no momento que eles mais precisaram. Agiu como um verdadeiro cristão. E aí eles se tornaram amigos. Amém? Amém. Gente, se alguém é antipático com você, você não precisa ser com ele, não. Você vai pagar na mesma moeda, você tem que fazer diferente. Isso não é vantagem nenhuma, porque você está dando o que está recebendo. Eu tenho que ser alguém que fazer algo a mais do que as pessoas me dão. Eu tenho que dar algo a mais às pessoas do que elas podem me dar. Se alguém é egoísta, a gente não precisa ser egoísta com ele, não. Né? Se alguém é delicado com você, não seja delicado com ele.
A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Se alguém está tratando você mal, dizendo palavras, coisas, aí você vai... A resposta branda, né? Do cara que leite gostoso, foi a senhora mesmo que preparou, desviou o furor da mulher, ela via toda a fúria. Né? Acredite, irmão Francisco, que nas suas experiências, se tivesse reagido com mais violência, tinha gerado mais violência. E às vezes o próprio Jesus, né? O fato do seu exemplo, né? Muito parecido com Jesus, como um cordeiro foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. E por isso, por a gente se calar em muitas situações, a gente tem muitas vantagens. Ou talvez muitos poderiam até estar mortos aqui por reagir. Um assalto, por exemplo. Se você não tem nenhum tipo de defesa pessoal, para que reagir? Você é cristão. É aquela história, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas vamos lá. Não é tratando as pessoas da mesma maneira que eles passarão por seu lado. A gente já viu isso. E nós queremos que as pessoas passem não por nosso lado, mas por lado de Cristo. O nosso objetivo como cristãos é trazer as pessoas para o lado de Deus e, portanto, devemos tratar as pessoas de maneira diferente. Não devemos dar as mesmas coisas que elas nos dão. Temos que oferecer algo a mais. Amém? Amém. O cristão imaturo é aquele que, diante das críticas, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na sua casa, diante de uma reprovação, ele sempre vai reagir com indignação. Diante das pressões da vida, ele vai falar palavrão, talvez. Ele briga nas redes sociais, ele agride as pessoas nas redes sociais. Até mesmo um irmão da igreja, ele está lá brigando. Até no grupo WhatsApp da igreja, na família. E você, que era para dar o maior exemplo, esse aí é o cristão da família, e ele está dizendo isso. Atingir a maturidade na vida cristã, meu irmão, é também refrear a nossa língua, falar no tempo certo, ter a resposta branda diante do furor. É temperar as palavras diante de um calor de uma discussão, seja no contexto político, seja dentro de uma discussão até mesmo religiosa, seja algum problema familiar. Eu já disse, palavras não são pedras, mas quando atiradas com forças podem machucar. É calar a boca, irmão, quando se percebe que aquela discussão não vai levar mais a nada. Com maçã e sal de ouro é a palavra dita em seu tempo. Há tempo de falar e tempo de se calar. Então, se você pode se calar em algumas situações para evitar brigas, discussões, dissensões, se cale. É tempo de se calar. Tenha sabedoria. Se você pode evitar uma discussão nas redes sociais, para que responder da mesma maneira? Se aquilo vai gerar outra comoção. Então é tempo de calar. E há o tempo de falar. E quando chegar esse tempo de falar, que você saiba responder, que você saiba se justificar com sabedoria, que foi o que Jó fez. O tempo certo, depois de 7 dias de silêncio, ele falou, mas ele não falou o que talvez muitos de nós falaríamos num contexto de pressão, de críticas, de reprovação, de indiferença dos amigos. Ele não falou, ele falou palavras de sabedoria, e que nós possamos ter as palavras de sabedoria para falar às pessoas no tempo certo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Aprendemos então, irmãos, essa noite, com o exemplo de Jó, a grande lição de humildade que ele nos ensina. E oremos para que nós possamos alcançar essa maturidade que Jó alcançou. Um homem de Deus, um homem, Francisco, que ensina através do seu silêncio, que ensina através do seu testemunho, mas que ensina através de suas palavras também o que é ser um cristão, uma pessoa justa e íntegra diante de Deus. Você deseja também ser uma pessoa íntegra e justa diante de Deus? Você gostaria de ser um Jó, um mensageiro do Senhor Jesus? Você quer carregar a mensagem do Senhor? Que seja essa a sua decisão essa noite. Vou convidar mais uma vez a minha mãe Maria de Fátima, irmã de Bandeira, para cantar Mensageiro.
Enquanto elas cantam, que seja essa também a sua oração esta noite. Você que está aqui na igreja, Senhor, me ajuda a ser um mensageiro, a trazer as palavras certas, as palavras de sabedoria, a resposta branda. Aquelas pessoas que muitas vezes vêm com agressão, aquelas pessoas que estão todo dia me perseguindo, que eu possa ser essa pessoa. Ah, mas é no prédio onde eu vivo, é na vizinhança, é na escola, as pessoas. Que Deus te dê sabedoria para você ser o mensageiro, o exemplo para aquelas pessoas. E você ter a resposta certa em cada contexto, em cada situação. Que Deus seja louvado e que seja essa a nossa decisão essa noite. Amém. Deus seja adorado. Só louvores maravilhosos essa noite. Bênção, né? Que veio aqui agregar muito valor à mensagem de hoje. Porque sabemos que a mensagem não é só falada, a mensagem também é cantada. E eu gostaria de orar por vocês nesse momento, agradecendo também aí o irmão Antônio de Freitas, né? Abraço ao nosso irmão. O irmão Antônio de Freitas, ele diz assim: Jó tem que ser o nosso espelho. Também o pastor Paulo Delfino, que está acompanhando, né? O pastor Paulo também reforça que nós devemos proceder segundo o exemplo de Cristo. Jó é o nosso exemplo de vida
precisamos, né, nos basear no seu exemplo para atingirmos essa maturidade cristã. Ele também diz assim: a irmã Neudinha e a irmã Fátima é uma bênção de Deus. Amém? Eu quero também orar aí pelo irmão de Rodrigo, né? Orar pelo irmão Rodrigo e o irmão dele que está numa situação de doença. Peço aí também a oração aí, pastor, para que o pastor também leve esses pedidos aí, Violeta, e todos os irmãos que nos acompanham em todo o Brasil também, que possam orar pelo irmão Rodrigo, o irmão do irmão Rodrigo, né? Que é um conhecido nosso aqui, e ele está com uma doença grave, e que Deus possa restaurar as suas debilidades e suas doenças físicas. Então, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor, acredito que reunidos aqui numa mesma intenção, num mesmo propósito de te adorar, de te buscar, de te louvar, e também de ouvir a tua palavra, de aprender sobre a tua palavra, mas principalmente de exercer, de colocar em prática essa palavra. Que o Senhor nos dê força, determinação, disciplina, para que nós possamos alcançar sim essa maturidade, essa experiência contigo, essa experiência de Jó. Que possamos, Senhor Deus, ser aquele que tem as respostas brandas, que sejamos aqueles que desviemos o furor, que temos a palavra dita em seu tempo, tempo também de sabedoria, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Abençoa aqui, Senhor Deus, o irmão de Rodrigo, que se encontra enfermo, precisando de uma cura, de um milagre. Coloca a mão sobre ele, ó Pai. Chega com previsão, com provisão, com precisão na vida dele. Trazendo a cirurgia, que é só tu, uma obra que só tu podes operar, seja na questão física, Senhor Deus, mas principalmente traz um milagre de transformação para a vida dele, um milagre espiritual. É assim, ó Pai, que nós oramos. Te pedindo, ó Pai, que continua exaltando, não para a glória dos homens, mas exaltando para a tua glória os teus servos aqui nessa cidade. Cada ministro seu, seja da pregação, seja da oração, seja da música, seja da palavra de distração de estudo bíblico, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, conduzindo cada um de nós, guiando. Abençoa o pastor, abençoa as congregações, a região, abençoa todo o Brasil, nas igrejas, Senhor Deus, que traz essa mensagem maravilhosa, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer essa obra prosperar, e que esse canal no Facebook, também no YouTube, possa ser um canal, Senhor, de bênção, e também para alcançar pessoas que de outra maneira não poderíamos alcançar. É assim que nós oramos, ó Deus, na certeza de tuas respostas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A irmã Olinda Schmidt também, minha esposa Laís, o Antônio, irmão Antônio, continua até o final. Benção, irmão, continue sempre aí. A irmã Claudete, Deus abençoe grandemente. Fiquem todos na paz, né? Queremos agora que todos estejam apostos para as bênçãos finais, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenham todos uma boa noite na santa, gloriosa presença do nosso Deus. Que estejamos aqui novamente. Na semana teremos a live de doutrina com o pastor Paulo Delfino. E sábado novamente escola bíblica. Domingo novamente estaremos aqui com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fiquem todos na paz. Até semana que vem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.